sou a Gabi e hoje a gente vai conversar sobre o 10º e último episódio de Casa do Dragão. Vai ter spoilers aqui nesse vídeo se você não assistiu ao último episódio, se você não tá em dia com a série. Cuidado com os spoilers aqui. Esse vídeo não é um review da temporada toda, é sobre o episódio final, sobre o season finale de Casa do Dragão. Ainda vai ter um vídeo pra falar da temporada como um todo, então se você quiser saber o que eu achei da temporada toda, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber notificação que você fica sabendo quando esse vídeo sair também. Mas então vamos lá! Esse episódio é pra ser o Conselho dos Pretos, né? A Rhaenyra fica sabendo que o pai dela morreu e vira a rainha. Rola ali uma coroação no momento do funeral da filha que nasceu natimorta. Falando dessa cena, eu achei ela esteticamente muito bonita. O céu, assim, tava numa pegada meio, tipo, indo pro pôr do sol. Os takes estavam muito bem enquadrados. Eu achei muito bonito. O Sir Eric, ai, que homem, chega lá com a coroa do rei Viserys, se ajoelhando, jurando a fidelidade, a espada dele pra Rhaenyra, né? Aí o Daemon pega e coroa ela rainha. E olha, a Rhaenyra de coroa realmente fica uma coisa espetacular. Todos os momentos que ela tá usando aquela coroa, eu me derretia um pouco. Então, realmente, essa cena da coroação, em questão de estética e até do roteiro, eu achei muito bonita. Ainda quero entender por que eles fizeram a Rhaenys não ajoelhar, não abaixar a cabeça, não fazer, tipo, no mínimo uma saudação pra Rhaenyra. Isso aconteceram 2 vezes, né? Tanto nessa cena da coroação, quanto na cena que a Rhaenyra entra na sala e todo mundo se ajoelha, abaixa a cabeça. A Rhaenys continua lá, tipo, narizinho empinado. E ao mesmo tempo ela vai pro Corlys pra falar, tipo, a gente tem que entrar nessa luta por ela. E o Corlys tá, tipo, ah, você concorda comigo que não? E eu tô achando meio confuso isso, sabe? Eu não sei onde eles querem chegar com essa briga que não é bem uma briga entre a Rhaenyra e a Rhaenys e o Corlys. Tipo, qual que é a posição deles, sabe? Eu sinceramente não entendi qual é o objetivo do roteiro nisso. Mas tudo bem, porque a Rhaenys continuou usando aquela armadura dela maravilhosa, lindíssima. A Rhaenys, pra mim, é, tipo, uma das melhores personagens dessa série, sem dúvida nenhuma. Mas vamos voltar algumas cenas antes da coroação da Rhaenyra, que, como eu falei, apesar de ter sido uma cena muito bonita esteticamente, ter ali o discurso do Sir Eric super impactante, né? O voto dele pra Rhaenyra, o episódio não começou tão bem assim pra mim. Tudo bem, começa com a Rhaenys chegando, contando que o Viserys morreu. Achei ela super direta ao ponto, tipo, ó, aconteceu isso, o rei morreu, teu pai morreu, os verdes estão vindo por vocês. Se protejam. E vaza, né, teoricamente. Só que aí a Rhaenyra entra em trabalho de parto, né, muita informação caindo em cima dela, e ela entra em trabalho de parto antes do que deveria. A Visenya, que era a filha menina que ela tanto sonhou, que isso nunca foi falado na série, né, mas trazendo aqui uma curiosidade pra vocês. Visenya começa a nascer e a Rhaenyra vai pro quarto, se isola, e aí, bom, eu sei que no livro essa cena chega a ser até pior. Mas pegando tudo que a gente já viu de mulher sofrendo abuso nessa série, essa cena me deixou ainda mais incomodada. Como eu falei, eu vou comentar mais sobre a temporada como um todo, mas assim, essa cena me mostrou quão cansada eu tô de ver mulher sofrendo qualquer tipo de abuso nessa série. E Game of Thrones no geral. Porque é mulher sofrendo abuso na mão do pai, na mão do marido, na mão do rei, na mão do filho, na mão de um fofoqueiro. É abuso físico, abuso psicológico, abuso de poder. Tinham prometido que não ia mais ter isso, né? Porque Game of Thrones, isso era uma crítica muito grande. E falaram que Casa do Dragão não ia seguir nesse caminho. E tá seguindo. Tá usando as mulheres da série para se fazer um grande espetáculo sujo em cima delas. E essa cena do parto da Rhaenyra
fizeram ali simplesmente pelo espetáculo gore, né? Ou seja, espetáculo no jeito mais negativo da palavra, porque não tem nenhum impacto pós. Porque se fosse seguindo uma linha do que o livro trouxe, de que quando a Visenya nasce morta, a Rhaenyra fica puta, fala assim, eles tiraram a minha filha, então agora eu vou tirar tudo deles. Tipo, tem esse impacto na vida dela, em vez de só deixar ela apática, eu entenderia o espetáculo gore do parto. Mas meio que não acontece nada, sabe? A Rhaenyra continua apática. Ela literalmente perdeu a filha dela porque os verdes tomaram o trono dela. Não só por causa da morte do pai. Sim, é o que eu falei, foi muita informação ao mesmo tempo. Seu pai morreu, os verdes vão vir atrás de você e coroaram o teu irmão como rei. Então, assim, são muitas informações que realmente estressam uma mulher já grávida e tudo mais. E aí rola um parto horrível. Mas eu senti que faltou um porquê de mostrar tudo isso. Mostrar esse parto desesperador, mostrar ela literalmente arrancando a criança de dentro dela. Não precisava disso. Então, é literalmente pelo espetáculo. E isso não me agrada de jeito nenhum. Porque é o que eu falei, a gente vem vendo mulher sendo abusada nessa série desde o episódio 1. E cansa. É cansativo demais ver isso. Porque usam as mulheres da série só pelo espetáculo. Eu achei que eles não iriam fazer isso. Teve um momento na temporada que eu tive uma esperança, real. Mas não, continua só sendo isso mesmo. O que é muito triste e muito revoltante. E aí vocês vão falar, ai, mas você tá brava porque não é uma adaptação fiel. Não. Muito pelo contrário. O que eu venho falando desde o começo? Eu não quero a melhor adaptação. Eu quero uma boa história pra série. E eu não vejo o roteiro da série me trazendo uma boa história. Ok, muito legal, muito interessante a Rhaenyra querer continuar se mantendo neutra e sem começar uma guerra. Acho legal, porque mostra que uma mulher no comando usando a cabeça, tipo, puta, muito legal isso, né? Porque adoram falar que mulher é emocionada, é histérica e não pode ficar no poder por causa disso. Então, pô, que da hora, até a Rhaenys reforçando essa ideia de que, tipo, a Rhaenyra é a única coisa que tá mantendo esse reino unido por enquanto, porque ela não quer começar a guerra. Pô, show, mostra que ela tá usando a cabeça, tá usando uma estratégia, ok. Mas a gente já sabe que a guerra vai começar, esse é o ponto. Não é uma história sendo criada do zero pra série, que a gente não sabe onde vai chegar. Se fosse isso, eu ia falar, pô, da hora, legal. Mas a gente já sabe que vai ter a guerra, a gente já sabe que todo mundo morre, todos os dragões morrem. Então, assim, pra que mudar isso, sabe? Por que fazer personagens tão apáticos, né? E se for colocar ainda a Rhaenyra e a Alicent, que são as protagonistas da história, sim, colocam as duas meio que sem o poder das próprias ações, elas não tomam conta da própria narrativa. É sempre alguém de fora, é sempre um terceiro comandando a narrativa delas, comandando o que elas devem fazer. E isso não, sabe? Não combina com as personagens, não combinam com as personagens que elas deveriam ser. E, novamente, não estou falando de livro, estou falando da série. São personagens que deveriam ser o foco, deveriam ser o centro da série, e elas só são apáticas sendo comandadas que nem carneirinhos por terceiros que falam, faça isso, faça aquilo. E se você fizer assim, sabe, tipo, parece que elas não têm controle das próprias ações. E aí a gente passa para uma outra parte importante desse episódio, que é quando o Lucerys vai pra Ponta Tempestade, né? Storm's End, Ponta Tempestade, e acaba encontrando o Aemond lá. E ok, realmente acontece isso, né? Eles se encontram, rola discussão e não sei o quê. Só que aí quando começa a perseguição do Aemond e da Vhagar ao Luke e ao Arrax, e depois a Vhagar mata os dois, e o Aemond fica tipo, eu não acredito nisso. Como que isso aconteceu? Tipo, eu super entendo a parte de não ter controle dos dragões. Afinal de contas, dragões não são coisas que você 100% controla. Tipo, são seres, querendo ou não, selvagens. Sim, são seres gigantescos, com poder de fogo, literalmente, que têm as suas próprias
vontades, têm os seus próprios instintos. Tipo, a Hax ter atacado a Veigar foi muito tipo, preciso me proteger de algum jeito. Meu montador mandando ou não. E a Veigar indo atrás foi muito tipo, me atacou, vou atacar de volta, tenho que me proteger também. Então assim, eu entendo a parte de não controlar 100%. Mas aí você colocar o Aemon de tipo, arrependido do que aconteceu, meio tipo, ih, deu merda, né? Não era pra acontecer isso não. Então, por que você começou a perseguir os dois no primeiro ponto, sabe? Isso é meio burrice do roteiro. Você faz o personagem perseguir o sobrinho dele. E aí, quando dá merda, ele fica, ai, mas não era isso que eu queria? Por que isso aconteceu? Ai, sabe, não era pra acontecer. Então, por que você começou a perseguir em primeiro lugar? Você já viu o tamanho do teu dragão? Sabe? Qualquer rabada que a Veigar desse no Arrax podia matar os dois. E o Aemon sabia disso. Então colocar isso acontecendo sem querer não faz sentido. Sabe? Eu entendo, como eu falei, a parte de eu não tenho 100% de controle do dragão. Então por que começou? Você sabia que poderia dar merda. Sabe? Isso que eu não entendo essa decisão no roteiro. Bota o Aemon de assumindo a culpa assim, tipo, pronto, fiz o que eu queria, agora tô leve. Sabe? Falei tô leve, matei tô leve. Faz ele assumir isso. Faz ele assumir essa responsabilidade, assumir os atos dele. Sim, eu fiz porque eu queria. Ele tirou meu olho, então eu tirei a vida dele. Tá bom, né? 2 pesos, 2 medidas completamente diferentes, mas ele tá leve agora, ele fez o que ele queria fazer desde que ele perdeu o olho. Mas não me coloca ele, tipo, perseguindo o menino com o dragãozinho que é o tamanho da unha da Veigar, pra depois falar assim, ai, não esperava que isso fosse acontecer, estou chocada. É um roteiro que não faz sentido, é um roteiro burro. Vocês estão vendo? Não tô nem falando de livro, eu tô falando do que eles apresentaram na história. Então por isso que tá me incomodando algumas coisas, algumas decisões da série, da história da série. Porque você pega a jornada do ponto A pro ponto B, não encaixa. Não é uma trajetória que faz sentido. Esse é só um dos exemplos. Outra coisa que me incomodou muito também nesse episódio foi o Otto entregar a página que a Rhaenyra entregou para Alicent há 39 anos atrás, como uma forma de tentar amaciar a Rhaenyra e mostrar que a Alicent ainda guarda um amor por ela. A Alicent quer o filho dela no trono. Se a Rhaenyra vai ameaçar isso, a Alicent vai matar a Rhaenyra. E fim. Isso pra mim, esse queerbaitzinho que rola aí entre Alicent e Rhaenyra, eu até me arrependi de ter visto isso, mas vi algum showrunner, produtor falando que ainda há esperança da amizade das duas. Tipo, gente, chega, para, sabe? Já deu. Já virou verdes e pretos. Não tem mais esperança de dar certo uma relação entre essas duas facções. Não tem como. E o roteiro continua querendo forçar que dá sim, tá espremendo uma laranja que não tem mais nada ali. Ufa, então assim, o roteiro pra mim não faz sentido. É aquela coisa, gostei do episódio? Tiveram algumas coisas interessantes, sim. No geral, eu não gostei porque essas partes da história me atrapalham. A história não tá convincente pra mim. É isto. Como final de temporada, analisando só assim, o final da temporada foi um bom final de temporada? Sim, porque agora a treta vai começar. Aquela cena final do Daemon contando pra Rhaenyra que o Luke morreu e a Rhaenyra virando assim, olhando pra câmera com aquele olhar de Daenerys, vou botar fogo em Porto Real todinho. Perfeito. E era isto que eu queria desde o começo, uma Rhaenyra tendo poder das ações dela, controlando as ações dela. Mas não, demorou. E quer dizer, vamos ver como eles vão trabalhar isso na próxima temporada, né? Porque por enquanto ela não tá tomando poder de nada, não tá, sabe, tá ali apática. Então vamos esperar pra ver. Então é isso, assim, sabe o que eu achei do episódio? Tem cenas muito legais. Mas o roteiro não tá muito condizente com ele mesmo. Porque ele apresenta um ponto e apresenta outro totalmente oposto, contrário, e fica fazendo a gente de burro. Mas, tipo, como assim vocês não estão vendo isso daqui acontecer? Tipo, pois eu tô vendo que tá acontecendo uma bagunça aí dentro. São coisas que não fazem sentido. E aí, só pra mostrar, que eu tenho certeza que no meu vídeo anterior teve gente falando que eu tava criticando,
Porque, ai, você torce pros pretos, não pros verdes. Então você não gostou porque foi o episódio dos verdes. Pois bem, foi o episódio dos pretos. Gostei? Também não. Porque as coisas não estão fazendo muito sentido pra mim. Esse é o grande problema. E talvez seja porque eu não me apeguei aos personagens, não me apeguei à história, porque o roteiro no começo estava meio bagunçado, muito salto temporal. Pode ser por isso. Mas eu tô vendo coisas que o roteiro apresenta no episódio e resolve no próprio episódio que também não fazem sentido. Então é isso. Isso é o que eu tenho a dizer sobre o episódio final de Casa do Dragão. Tivemos cenas lindíssimas. Realmente, a estética desse episódio estava linda. Os dragões, maravilhoso. Aquela cena que os 3 dragões saem voando de Pedra do Dragão foi linda. A própria cena da perseguição da Vhagar ao Arrax foi muito interessante, assim. Você fica meio tipo, nossa, socorro. Sabe? Então, a tartaruga pré-histórica do tamanho de 3 Tiranossauros Rex juntos perseguindo um pobre de um coitado de um ratinho. Que momento, sabe? Então, tivemos cenas esteticamente muito legais, muito bonitas. Mas o roteiro tá bagunçado pra mim. E é isso. Eu não vou ficar passando pano pra uma coisa que não tá fazendo sentido pra mim. Mas é o que eu digo. Se você gostou, eu fico muito, muito feliz. Porque eu queria ser a pessoa que tá amando Casa do Dragão. De verdade. Eu queria muito estar gostando dessa série. E eu acho que é por isso que eu fico tão triste com o que tá acontecendo. Porque tá me fazendo não gostar. E pra mim, é muito triste isso. De verdade mesmo. E falando de coisa boa, claro que eu não posso deixar de comentar do momento que o Daemon vai atrás do Vermitor. Eu ia falar Vermax é outro. Do Vermitor, aquele dragãozaço gigantesco. Que cena linda aquela, né? Porque Matt Smith cantando em alto valeriano é um negócio que eu queria, assim, uma playlist de 1 hora, só dele cantando em alto valeriano pra eu poder pôr, meditar e dormir. Porque, assim, aquela língua de prata do homem, 10 de 10, que cena bonita, de verdade. Mas, falando dele ainda, eu fico triste que um momento super impactante, tanto na vida dele quanto da Rhaenyra, que é a perda do Viserys, que era irmão dele, pai da Rhaenyra. A gente sabe que tivemos uma cena do Matt Smith na praia, deitado na areia, deixando a onda bater e levar, sabe? Sofrendo, dramática. Teve uma cena inteira disso gravada e não tá no episódio. A Rhaenyra sofrendo no parto foi mais importante pra eles do que mostrar o Daemon sofrendo pelo Viserys também. Ah, e outra coisa, na cena da Rhaenyra no parto, que fica intercalando com a Syrax gritando, Syrax. Pra mim a montagem ficou porca. Eu gosto do que eles quiseram fazer ali, a intenção é muito boa, mas a montagem ficou muito ruim. Dava pra melhorar muito esse episódio. Muito. Mas eu queria saber então de vocês o que vocês acharam desse episódio final de Casa do Dragão, como a temporada encerrou. Foi um bom finale, foi um finale marromenos, se você não gostou do finale. Pra mim, no geral, foi um finale marromenos. Porque eu falei, tiveram coisas legais, tiveram coisas não tão legais. Então foi mais ou menos. Nem bom nem ruim, só mais ou menos. Mas depois eu vou falar do que eu achei da temporada como um todo. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação quando esse vídeo sair. E claro, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque me ajuda muito. Compartilha com seus amigos e, novamente, me conta aqui nos comentários o que você achou. A gente tem que conversar mais sobre isso, porque tá todo mundo muito 8 ou 80 e querendo sair se esgoelando, sabe? E olha que eu nem falei dessa cena, porque pra mim não tenho o que comentar sobre ela. Mas vocês entenderam, né? Eu acho que a gente tem que ter uma discussão saudável e, como eu digo sempre, saber o que é bom e o que é ruim é diferente de gostar e não gostar, tá bom? É sempre importante ter isso. Show? É o que eu sempre falo, eu amo coisa ruim, eu tenho consciência que as coisas são ruins e eu gosto. Agora é diferente você falar que tá bom uma coisa que tá ruim, só porque você gostou. Fechou? Então, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar, me conta o que você achou, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!